caramba, com o jogo que fez o Vasco, imagina se ele pudesse exercer o direito que no Rio de Janeiro é tirado do Vasco há décadas, o direito de exercer o seu mando de campo, de jogar os clássicos contra o Flamengo e contra o Fluminense dentro de São Januário. Ele só pode enfrentar o Botafogo dentro de São Januário, por uma total incompetência das nossas autoridades que não conseguem garantir a segurança no espetáculo esportivo numa praça tão importante e histórica como é São Januário. São Januário que é um estádio muitas vezes vítima até de preconceito. Fiquei imaginando, você vê como isso desequilibra. O Vasco, as equipes jogam 19 partidas nos seus estádios no Campeonato Brasileiro. O Vasco joga 17. Tô nem falando dos mandos de campo que ele vendeu aí contra Palmeiras e Botafogo, parece. Tô nem falando disso. Porque aí, beleza, é uma decisão econômica de cada um. Mas pelo menos, se ele quiser ter o direito, olha só, eu quero exercer o meu direito de jogar as 19 partidas como mandante do Campeonato Brasileiro em São Januário. O Vasco não pode. Nenhum outro clube no Campeonato Brasileiro passa por isso. Nenhum é proibido de jogar um jogo no seu estádio. Só o Vasco, cara. Só o Vasco. E isso faz a diferença. Esse jogo ontem em São Januário poderia tranquilamente ser 1-0 Vasco. Isso pode desequilibrar o campeonato. É um prejuízo técnico que o Vasco tem. Brutal. Isso é importante ser pontuado. Caramba, essa informação que o Jorge acabou de trazer, eu não sabia que o Vasco não pode jogar contra o Fluminense e Flamengo, que ele falou, no São Januário por requisitos de segurança. E isso, além de uma falha, é algo totalmente prejudicial ao próprio Vasco, igual o Jorge disse, que nesse jogo contra o Flamengo, se fosse em casa, talvez o Vasco teria levado a vitória. E referente ao time do Vasco, eu acho que eu tava olhando pro Vasco como se fosse um torcedor, tendo essa perspectiva, e fica um pouquinho chato, né? Você, tipo, perceber que seu elenco talvez possa entregar mais, mas o seu técnico parece que, ao invés de liberar os jogadores, parece que prende eles e não deixa com que eles se desenvolvam. Então, acho que o torcedor vascaíno critica tanto o Fábio Carille justamente por isso, por ter uma mentalidade muito limitada, um esquema tático totalmente ultrapassado. E a esperança é que o time se deslanche, o time se desenvolva, porque a gente já teve nos últimos anos as conquistas dos outros 3 grandes do Rio de Janeiro, né? Flamengo sempre chega em decisões, Fluminense foi campeão recentemente da Libertadores e o último campeão foi o Botafogo. Então tá faltando o Vasco representar alguma coisa, dar algum respiro de... Olha, tipo, uma sinalização, eu tô vivo, eu tô aqui, hein? E isso eu acho que o torcedor vascaíno cobra muito, é por isso que essas críticas contra o Carille são tão firmes e justas, ao meu ver.